tenho a honra de receber Léo Freiman, tá? Mas antes, deixa eu te explicar o assunto. Muitas vezes, nós temos diversas pessoas ao nosso lado. Muitas vezes a gente está cercado de família, de amigos, de companheiros. Às vezes você tem um casamento duradouro, de anos, tá lá, o seu marido nem desgruda do seu lado. Mas mesmo assim, você se sente completamente sozinha ou sozinho. Vamos olhar esse VT aqui antes. Não ter alguém ao nosso lado para compartilharmos a vida pode causar medo, mas imagine estar acompanhado e ainda assim se sentir sozinho. A solidão acompanhada cria um vazio que é instalado dentro de nós, um sentimento que parece impossível de eliminar, porque afinal estamos ao lado de alguém. Mesmo que você não se sinta mal, triste ou desolado, a solidão acompanhada pode ter consequências devastadoras a longo prazo. Mas há formas de lidar com isso e é exatamente o que nós vamos saber agora. Eu me identifico muito com esse tema, já senti muito essa solidão acompanhada. É o que eu falo pra vocês. Às vezes vocês me perguntam, qual é o segredo de um casamento de 30 anos? Eu acho que o principal é perseverança, e, né? Depois a gente tem uma missão em comum, enfim, e a gente vai amadurecendo e tal. Mas é super desafio, gente, é sempre desafiador, tá? E muitas vezes eu tive esse momento, sim, até a gente ir amadurecendo essa relação, ir aprendendo a viver. E a gente precisa realmente aprender a viver, para também não fazer o outro se sentir sozinho, mesmo você estando ao lado, né? Porque, como a gente viu no VT, as consequências podem ser drásticas. Ninguém melhor do que ele, que pra mim é o mais top psicoterapeuta que a gente tem hoje no Brasil. Ele realmente faz a diferença para essa geração toda. Ele ensina a gente a ser melhor como ser humano, não só como pai e mãe, não, como ser humano. E vai falar sobre esse assunto, querido Léo Freiman. Seja bem-vindo. Que bom estar aqui. Que gostoso. Hoje é o tipo do dia que eu acordo mais feliz. Ai, que bom. Olha que bom ouvir isso. Verdade. E eu estava te ouvindo falar, vou compartilhar com você uma coisa muito legal que eu vi hoje de manhã. Olha isso aqui. Isso aqui é um trechinho da nossa última conversa sobre a vida instagramável. Olha que demais. Nossa! 600 mil visualizações. 600 mil visualizações. E 26 mil compartilhamentos. Que show. Mas você merece, né? Porque o que você fala é de alta relevância. Mas eu quis te trazer porque é isso que a gente está construindo. Que demais. H2 mais O dá água. H2 mais Cl é ácido. Então, Claudinha mais Léo está gerando algo que está tocando vidas de pessoas. Eu já falei que eu tenho um projeto aqui que não sai do meu coração. Porque, gente, o que eu aprendo com este Léo Freiman não é brincadeira. Me emociono também, viu? Parabéns. Para nós. Obrigada por você fazer todo esse barulho. Isso pra é muito nós, bom. minha amiga. Obrigada. Agradeço. A gente aqui está defendendo a vida, o amor, a verdade. Esse vídeo que circulou tanto era justamente ligado com esse tema que a gente está falando. Porque hoje tanta gente posta e fala só das coisas perfeitas e maravilhosas e incríveis. E de repente a vida real, um casamento real, um namoro real, um noivado real, é luz e sombra, é primavera, verão, outono e inverno, constantemente. Se a gente não der conta de fazer as pazes com a vida real, às vezes uma relação que é boa, que é bonita, que tem tudo para prosperar, é descartada, é jogada fora à toa. Eu sempre falo, Claudia, para os meus pacientes assim, quando eles vêm assim, quero me separar, minha mulher não aguenta. Você já tentou de tudo? Então vamos tentar 5 vezes mais por caminhos diferentes? Vocês já fizeram um curso juntos? Já tentou férias conjugais? Você já fez terapia para você olhar o teu lado, ela olhar o lado dela? Vocês já leram um livro juntos sobre o amor? Vocês já foram a uma igreja, uma sinagoga, um culto para procurar, né, uma luz, uma espiritualidade, deixar a presença de Deus, de repente, guiar os dois? Né? O que você já tentou? Porque fugir é fácil. Como quebrar um copo é fácil. O difícil é lapidar constantemente o amor. Né? Eu já vivi essa solidão a dois, acho que você também, qualquer pessoa real. E ok,
nenhuma relação vai dar conta de suprir todos os nossos espaços, necessidades. Nem a gente mesmo. A vida é a arte de lidar com a falta, é a arte de dialogar com a falta. A vida é imperfeita e por isso que ela é boa. Porque daquela falta eu construo um recurso, daquela falta eu sinto uma dor que me conecta com a dor do mundo, com a dor do outro. Com aquela falta eu transformo aquilo numa causa. Eu crio, eu escrevo, eu cuido, eu canto. Se olhar os maiores museus do mundo, os maiores livros, as maiores músicas, foram criadas por faltas. Então, tudo bem ter faltas. O que não pode ter, né, Claudinha, só para concluir, é a base da relação faltar em valores comuns. Aí, realmente, o relacionamento está em perigo. É o que eu estava falando, né? Eu já tive vários momentos de solidão acompanhada, vários momentos de muito desafio, mas tem a tal perseverança, que é importante numa relação a longo prazo, e tem uma coisa que é muito importante, que é uma missão conjunta, né? Ambos embaixo da mesma missão, né? Isso é importante. Se você pegar uma empresa, eu chego aqui na Rede Vida, eu vejo missão, visão, valores. O que eu oriento, por exemplo, meus pacientes a fazer? Qual é a missão do casal? Queremos formar uma família unida e feliz. Queremos ser pessoas que toquem a vida dos outros para o melhor. Enfim, queremos curtir momentos legais e aprender. Enfim, qual é a tua missão nessa vida? Qual é a missão? Qual é o propósito de estar junto com essa pessoa? Qual é a visão? Entendemos que nosso papel no mundo é esse ou aquele. Entendemos que cada um de nós trará... E quais são os valores? Quando você fala, eu tenho uma visão, eu tenho uma missão com o meu marido, se você olhar, vocês têm alguns valores que, quando vocês tiveram momentos difíceis, foram eles que fizeram com que a relação se reconstruísse. Valores em comum. Porque diferença nós temos do outro. Ninguém é igual, ninguém teve a mesma origem, nem a mesma genética, a mesma criação. Nós somos diferentes. Por isso que alguma dose de solidão sempre vai existir, e é ok. Mas quando os valores são arranhados, fica difícil. Por exemplo, o pai quer superproteger, mimar, deixar tudo, passar a mão na cabeça da filha, vai lá brigar com a professora porque a menina tirou nota 5. A mãe já acredita numa educação mais determinada, mais participativa, mais firme. Isso no dia a dia vai machucando muito. E vai fazendo com que valores muito diferentes gerem desadmiração. E olha que bonito esse termo, admirar. Ad mais mirar. O que eu admiro, eu quero ficar olhando. Eu te admiro, eu gosto de te ver. Eu admiro essa orquídea, eu quero ficar vendo. Quando eu não admiro o outro, eu começo a não querer olhar, não querer admirar mais. Quando isso é uma constância, por diferença de valores, por infidelidade. E às vezes infidelidade não é só sexual, tem infidelidade financeira, sabia? Sabia? Tem gente que compra coisa e assim, mente, camufla. Tem gente que cartão. se endivida todo e não conta, né? Outro dia eu ouvi de uma paciente minha falando que ela estava falseando, ela estava editando, olha isso, editando no Photoshop a fatura do cartão. Fatura do cartão. Eu falei, peraí, o tempo que você está dedicando para aprender a fazer isso, é o tempo que você deveria estar aprendendo a conversar com o teu companheiro. Por que você está se pondo nesse papel? Por que ele é o dono do dinheiro? Por que você está se pondo nesse lugar de filha pedinte e ele é o pai crítico? Não vai funcionar esse tipo de coisa. Né? Então, tem muitas formas de infidelidade. Por exemplo, tem um livro do Manis Friedman, que é um rabino que eu gosto muito, ele fala assim, será que ninguém mais se envergonha? E ele fala o seguinte, Claudia, você já deve ter visto isso, a gente sai em casal de amigos, mas o fulano ronca, mas ela é chata pra caramba, mas e a bolsa que ela comprou? Mas ele abaixa a cabeça pro chefe, fala pra ele que ele tem que se impor. Eu já vi isso de amigo, casal, amigo. Léo, fala pro fulano que ele tem que ser carinhoso comigo, ele tem que assistir tuas entrevistas. Eu falo, gente, essa falta de modéstia, de recato, de cuidado, de zelo, vai apequenando o outro. E hoje, Claudia, o maior estudioso sobre relações humanas no mundo chama-se John Gottman. Tanto que ele escreveu um outro livro muito legal, que quem estiver assistindo a gente deveria comprar, que chama
Os 7 princípios para um casamento dar certo. É lindo esse livro, parece autoajuda tola, mas não é. Tem um título que parece, mas eu vou comprar esse livro. Ele é muito poderoso. Os 7 princípios para um casamento dar certo. É maravilhoso esse livro. Ele tem mais de 40 anos de pesquisa científica e ele prevê com 96% de acerto se um casal vai se separar. Olha que demais. Quando tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Omissão, descaso, menosprezo, ironia e misturado com saturação, que é o grito, é o xingamento. Quando tem um misto desses comportamentos, muito dificilmente casamento... E aí acontece às vezes, como a gente conhece, a pessoa às vezes até está casada, mas no fundo não está. Aí tá o que a gente está falando hoje, né? Que é solidão acompanhada. Que é uma das maiores dores, hein? Porta de entrada para doenças sérias. Porque para onde vai essa dor? Sabe que a dor física e a dor social, né, a dor amorosa, ela é processada na mesma área do cérebro, sabia? Se eu te der um tapa na cara, pisar no teu pé, ou te distratar, te menosprezar, a área do cérebro ativada é a mesma, Claudinha. Por isso que a gente fala, né, de violência, é violência física ou emocional. Isso. Não enxergar, menosprezar, ironizar, são formas de violência, às vezes tão ou mais danosas. É a tal da relação tóxica, vai intoxicando, vai destruindo o outro. Para onde vai isso? Para algum órgão de choque. Aí é aquela gastrite, ou é um câncer, é um diabetes nervoso, é uma queda de cabelo, é tudo isso junto. Então, assim, a gente tem que aprender a ler nosso corpo. O que o nosso corpo está dizendo? O que a nossa saúde está dizendo? Aquela falta de sono, antes de ir lá e tomar um remedinho para se dopar, escuta o travesseiro, tenha a coragem, escreve um diário, o que você está sentindo. As emoções difíceis, hoje se sabe, a gente tem que escrever sobre elas, conversar com alguém. Ficar ruminando é a pior coisa que a gente faz. Com certeza. Porque ao entender como está a relação, eu tenho uma chance de reconstruir. É o que eu falo, se tiver 1 grama de amor ali, é ali que a gente tem que, né, como um guardião da certeza de que a vida vale a pena, pegar esse 1 grama e proteger, sabe? Que nem uma brasinha de chama numa noite de frio e vento. Protege. Porque às vezes é só isso que você precisa. É só lembrar e segurar a mão. Uma vez eu ouvi de um paciente uma coisa linda, ele falou que o casamento estava ali no fim. Ele falou, Léo, e eu fiz isso. Eu peguei minha mulher, falei, eu te imploro, reza comigo. Me dá a mão, nós vamos ficar quietos, nós vamos pedir para Deus, até ver você hoje. Ele fez isso no consultório, ele fez esse gesto, ele falou, me dá a mão, fecha os olhos, pede para Deus nos mostrar o caminho. Eu até hoje mesmo, acho que faz 15 anos que eu ouvi isso. E ele falou, Léo, eu fiquei 3 horas no chão. Chegou uma hora que doía, eu fiquei sentado. Foi uma madrugada. A gente adormeceu. No dia seguinte eu olhei aquela mulher com outro olho. É tão então, importante. Às vezes é isso. Às vezes o milagre acontece. E a gente só dá essa chance. querer, né? Eu acho que a gente querer. E essa coisa da fé, né? A gente conseguir olhar para o outro com óculos de Deus, né? Com as lentes de Deus, porque Ele vê na gente a nossa preciosidade, né? Ele vê o nosso coração. E eu tenho aprendido uma coisa muito importante, né? Que amar o outro como a gente quer que o outro seja, não é amar o outro. É amar a gente mesmo, é amar uma ideia que a gente tem. Amar o outro é amar o outro como o outro é. Porque tá tudo certo com o outro, ele só é o que ele é capaz de ser. Ele não consegue ser diferente. Se você decidiu amar, é amar todo dia. Eu não abri para as perguntas porque eu acho que o mais importante é a gente focar aqui naquilo que você está falando, tá? Não sei se você quer mandar uma pergunta, mas fica à vontade também. Se mandar, tudo bem. Depois eu vou encaminhar tudo para o Léo Freiman, mas vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Vai fazendo aí a entrevista, eu já só vou responder aqui umas coisas, tá? É isso que acontece muitas vezes num relacionamento, né? Eu vejo hoje em restaurante, luz de velas. O cara leva a mulher para jantar. E aí Cada um no seu, né? O cara tá lá numa presença ausente. Né? Às vezes são os dois. Grupos de amigos, namorado. Gente,
quando a gente usa as pessoas e ama as coisas, a gente está no território da devastação amorosa. E isso tem acabado com casamentos, com relacionamentos, tem acabado com famílias. Porque importância e confiança são as bases do amor. Se eu não sou importante para você, se você está mais preocupado em ficar postando, olhando as tuas amigas, sabendo o que a outra falou, você não está lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Hoje mesmo a gente falou sobre comunicação, depois dos 50, a gente debateu um pouquinho sobre o quanto às vezes a gente vai ficando muito sem filtro e vai magoando o outro. E aí, como você falou, vai perdendo a admiração. Então, talvez tenha um pouco a ver com tudo isso que você está falando agora. Sim. Porque se eu fui magoada ao longo de tantos momentos, eu perdi a admiração. Então, eu não quero mais te olhar, eu prefiro ficar olhando aqui para o meu celular. Como é que a gente faz para voltar a admirar? Como é que a gente faz para voltar a querer, a voltar a ter interesse pelo outro? Existe essa possibilidade? Com certeza. O primeiro fato é a gente perceber o quanto a gente está em devastação, né? Terra devastada, amorosa. Só para ter uma ideia, Claudinha, te dar um dado. Tal Shahar, o maior estudioso sobre felicidade hoje no mundo, ele diz que essa coisa de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo faz a gente perder até 10 pontos de QI. Uau! 10 pontos de QI significa 24 horas sem dormir. Só para te dar uma referência, fumar maconha faz perder 4. Nossa, gente. Tá? Então, se você olhar, o número de pessoas que hoje, você vai num restaurante, você pede, eu quero uma Guaraná, mas sem açúcar. Daí o cara volta, Guaraná, você quer Coca, né? O número de coisas que chega quebrada, queimada, errada, porque o planeta está nessa pandemia de distração e evasão. As pessoas raramente estão presentes. Então, o primeiro passo é a gente entender que esse vício em não estar presente rouba felicidade, rouba produtividade, rouba saúde, rouba amor. É tomar essa consciência. É sair desse modo de todo mundo faz e de hoje é assim, esse mimimi existencial, esse modo rascunho de ser que é péssimo, é doentio. Tem que admitir, é doentio. Francis Bacon, o maior filósofo do século XIX, falava assim: a natureza, para ser comandada, precisa ser respeitada. Para eu não ter sede, eu preciso tomar água. É a natureza do ser humano. Para eu ter saúde, eu preciso me alimentar bem. Para eu ter amor, eu preciso nutrir e ser nutrido. E é da natureza do ser humano precisar do amor. Isso é base da vida humana. A gente precisa entender as nossas necessidades. E a gente precisa de troca. Relações humanas, Claudinha, são o fator mais definidor do nível de felicidade de uma pessoa. A quantidade de tempo que você passa com quem você tem uma troca boa. Olha que coisa linda. É a gente tomar consciência do mal que faz a presença ausente, do quanto é bom para a saúde, para a vitalidade, para a sexualidade, para a produtividade, para a espiritualidade, ter uma relação boa. É o que faz a gente mais feliz, é isso. Tanto que o próprio Francis Bacon fala, os bons amigos dividem as tristezas e multiplicam as alegrias. E aí é construir essa amizade com a esposa, com o marido, com o companheiro, Como é que é um amigo? E aí eu volto no John Gottman, o autor dos 7 princípios para um casamento dar certo. Ele fala, quer ver se uma relação vai dar certo? Pensa num saleiro de sims. Que com um amigo, você fala assim, vamos comer um crepe, eu queria cachorro quente. Tá, vamos. Né? Eu tô com vontade de me vestir de amarelo. Aí você olha, amigo, e fala, tá parecendo um pintinho, sei lá, amarelinho. Né, hoje eu tô assim, legal. E com a esposa o cara fica, vai de unha vermelha? Mas você vai desse jeito? Mas você vai lá naquele lugar? Mas esse cabelo não tá legal. E aí que quebra tudo. A hora que você cai na ilusão de que outra é tua coisa. De que você pode usar do outro. Você falou muito bem, amor não é o que eu vou ter do outro, amor é o quanto eu vou dar ao outro. É o tal do dano que se recebe mesmo. Porque na hora que eu dou afeto, eu me torno o transmissor do afeto. Assim como para eu dar um xingamento, eu me intoxico para que a palavra
o xingamento saia de mim. Essa é a coisa do dano que se recebe. Não é eu vou dar para receber. É eu vou receber no ato de doar. Às vezes, o casal precisa fazer um curso. Vamos aprender uma coisa nova. Vamos viajar para um lugar diferente, porque uma aventura que impacta o emocional cria um bond, um vínculo. Às vezes o casal precisa se separar um pouquinho. A tal das férias conjugais. Não é possível que o casamento não sobreviva a um fim de semana, uma semana. Ó, vai com as tuas amigas para lá, eu vou com meus amigos para cá. Esfria a tua cabeça, reflete. E aí a gente volta a se ver. Um suspiro, um respiro, isso é saudável, saudade, um temperinho. Às vezes o casal precisa de um psicólogo, ou como eu falei, de um padre, alguém que vai orientar, de um amigo. Sabe aquele tio de cabelo branco que, ó, escuta tio, a gente tá ruim, orienta a gente, né? Tem filmes legais sobre isso. Tem aquele filme O Fogo do Amor. Prova de Fogo. Prova de Fogo. Muito Esse livro legal. já foi muito útil na minha vida. Uma senhorinha chamada Dona Laís fez uma diferença na minha vida tremendamente, porque eu estava no auge da crise. Fomos na casa desse casal, idosos, e ela só falou assim, vem cá. Foi no piano, em cima do piano tinha um porta-retrato e um monte de gente. Aí ela falou assim, esse é o meu maior tesouro. Construam o maior tesouro de vocês. Fiquei até emocionada de lembrar disso. Muito obrigada, Dona Laís. Se ela estiver ainda viva, ela já era bem velhinha, mas foi um divisor de águas na vida da gente também. E às vezes, Claudinha, sabe tudo que a gente precisa de humildade, pedir ajuda. Por meio de livros, por meio da palavra divina, de um psicólogo, de um amigo em comum, vamos fazer um curso, vamos ter humildade. Porque assim, é verdade que dá trabalho conversar, fazer DR, trabalhar a relação. Mas eu vou falar, dá muito mais trabalho se separar. Eu lembrei de uma fala do John Peterson, que ele fala, né, que a gente tem que entender que casamento é para sempre. A gente não pode casar achando que é para separar, porque a gente precisa entender esse para sempre, até para falar, para que eu vou brigar? Eu vou ficar com essa pessoa para sempre, né? Eu vou fazer isso ficar harmônico. A não ser que, notadamente, uma das duas partes não está mais comprometida em zelar pela saúde ou pela dignidade do outro. Porque aí, no meu entender como psicólogo, é o ponto da virada. Quando você faz de tudo, deixa claro para o outro, implora o outro, explicita o outro as tuas necessidades e o outro se recusa, direta ou indiretamente, a ser parte do teu bem-estar, da tua segurança emocional, da tua dignidade. Existem pessoas que, conscientemente ou não, deliberadamente ou não, de fato trazem uma toxicidade para a relação e aí o preço de manter o casamento é a indignidade, é a doença, né? é a loucura. Aí, para mim, entra numa questão de dignidade. Claro. Né? Com certeza, porque Esse é o ponto. É o que eu falei ainda há pouco, porque primeiro a gente tem que aprender a se amar, para poder amar o outro e ser amada também, né? Exato. E, infelizmente, às vezes a gente vê na prática clínica, tem pessoas que querem casar, mas não necessariamente ficar casadas. Tanto que você deve ter amiga que é assim, né? Pô, o cara era um fofo, casou, virou um monstro. De onde veio isso? Eu já ouvi amiga, já vi pacientes dizendo, nossa, a mulher era fofa, fazia bolo para minha mãe, era carinhosa. Nossa, foi só casado. De onde saiu essa mulher? Porque às vezes no inconsciente dela, ser esposa outorga a ela o direito de fazer o que quer, do jeito que quer. E o espontaneísmo, vamos combinar, é suicídio emocional. O que vale é cuidado. O próprio Tal Shahar fala o seguinte, existe uma regra de ouro que é assim, não faça outro que não quer que faça consigo. Legal. Mas ele fala, tem uma regra de titânio, que é assim, faça ao próximo como faz ao distante. Pensa, você vai numa reunião de trabalho, você bota seu melhor cabelo, você estuda, com licença, obrigado, foi um prazer. E com as pessoas próximas? Não é? Às vezes com o distante, uma relação profissional, você traz o teu melhor, você é fofa, modo aí em fofa. casa você xinga, grita. Chega em casa no modo rascunho, mano, não vai funcionar. Né? Então, assim, ele fala, eu acho muito bonito quando ele fala, faça aos próximos como aos distantes. Eu acho isso de uma sabedoria. E é claro que às vezes a gente vai derrapar e vai sair uma palavra, mas entra de novo, me dá, desculpa, eu não estava num dia bom, olha, realmente eu fui indelicado.
porque é o saleiro. A gente, no tempero da vida, às vezes pode perder a mão, e perde. A vida real, a vida não instagramável, a gente perde, a gente pisa no calo, a gente falha. Nós somos seres imperfeitos. E ok, mas aí a gente pega o saleiro e fala, olha, eu tenho aqui um abraço, olha, eu trouxe aqui um vinho para a gente terminar a semana, eu comprei aquele chocolatinho que você gosta. Porque para cada emoção negativa, é importante ter 5 positivas, sabia? Porque o cérebro guarda muito mais as negativas, para nos proteger. Uma criancinha põe o dedo na tomada, toma um choque, é importante que o cérebro a alerte. Então, aquela palavra mal falada, aquela resposta no WhatsApp grosseiro, aquele tchau que o outro falou, me deixa, vai ficar machucando o outro. Então, é mandar uma mensagem, Precisa ter reparação. É pedir desculpa, precisa ter reparação. E reparação não é fraqueza, reparação é grandeza. Porque se eu não tenho disposição interna para cuidar daquele ou daquela, que é o meu jardim de delícias, eu estou jogando contra mim. Né? Se você é minha mulher, você é meu jardim de delícias. Se eu cultivo o teu bem-estar, eu vou ter uma mulher fofa, macia, alegre, amorosa. É inteligente cuidar do amor. Porque quando eu cuido de você, eu estou cuidando do nós. Grava isso. É inteligente cuidar do amor, porque quando eu estou cuidando de você, eu estou cuidando do nós. Léo Freiman. Maravilhoso. Quer mais? Tem muito mais. Eu queria ficar com ele a tarde inteira aqui com você. Mas a gente faz assim, ó, vai lá no YouTube, porque lá no canal Léo Freiman você vai encontrar muita coisa maravilhosa, muita conversa boa, muita palestra de transformação mesmo. Se você tiver a oportunidade, eu até diria o privilégio, vai fazer terapia com esse gênio. Não sei nem se ele tem agenda, não deve ter mais. Olha, graças a Deus, eu tenho uma agenda completa. E o bacana, eu formei uma equipe tão legal hoje, que eu tenho um retorno maravilhoso. Porque são as pessoas que trabalham comigo nessa mesma linhagem de amor. E está funcionando, graças a Deus, no Brasil todo. Ah, então show. Então vou te passar o telefone, que é o 119-5236-6038. 119-5236-6038. No Face, Léo.Freiman, e no Instagram, Léo Freiman Oficial. E o site leofreiman.com.br. Meu amigo, muito obrigada. Amo você do fundo do meu coração, viu? Gostoso.